Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à cozinha do Manhã Diversa. Tá começando mais um Bora Rangar. Sextou e sextou na festa junina. A gente vai de sobremesa típica mineira. É bolo de queijo Minas com goiabada. Se você tá curioso ou curiosa para conhecer essa receita, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem sobremesa no Bora Rangar. Para fazer essa sobremesa junina com a cara de Minas Gerais, recheado de queijo e goiabada, você vai precisar de, para o bolo, uma lata de leite condensado, 4 ovos inteiros, 200 gramas de queijo Minas frescal, 200 gramas de queijo Minas meia cura, uma xícara de chá de farinha de trigo, 3 xícaras de chá de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga, 200 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de fermento químico em pó. Para cobertura, nós vamos usar 200 gramas de goiabada e 400 gramas de água. Ó, esses são os ingredientes. Vocês viram aí que não é muito difícil. É um bolo que vai ingredientes comuns, né? Exceto que a gente vai colocar queijo. E você deve ter percebido que a proporção de farinha é quase mínima, né? E aí vai bastante açúcar. Isso é pra gente poder encontrar essa textura de pudim no fim do processo. Então realmente é um doce, é um bolo bem doce mesmo. Ele vai leite condensado, ainda vai açúcar, mas eu vou te dar as dicas para você poder ter sucesso. Você vai ver que vale a pena. Nem só de comida saudável a gente vive. Bom, já vou pegar meu liquidificador aqui e antes de começar a usar ele, eu quero te falar o seguinte: enquanto eu vou aqui picando os queijos, a gente tem que dar uma picada, né, para facilitar o processo. É o seguinte, eu tô fazendo meia receita aqui, você vai observar. Essa receita ela é bem grandona, né? Vai 4 ovos, a gente fala em 200 gramas de queijo, 400, né, na verdade, no total. Então, assim, pode ser que você não consiga bater tudo no liquidificador. Se você conseguir, se o seu liquidificador for grandão, porque, por exemplo, ó, esse copo do meu aqui, ele tem 1,5 litro, no máximo, pra gente conseguir bater. Na receita cheia, eu não consigo bater ela toda aqui no meu liquidificador. Se o seu liquidificador tiver um copo de 2,5 litros, que já tem aí por aí no mercado, tem até maior, né, os industriais, mas estou falando de liquidificador doméstico, né? Até 3 litros você vai encontrar, aí se for desse grandão você vai conseguir. Agora, se for igual o meu aqui de 1,5 litro, o que você vai fazer? Você vai bater primeiro os líquidos mais o queijo, então vai ser leite condensado, ovos, leite de coco, você vai colocar a manteiga e os queijos. Bate tudo, depois você mistura nos secos, que aí vai ser o açúcar, a farinha de trigo e o fermento. Aí você pode misturar na mão. Combinado? Vamos lá então. O queijo eu já piquei, já coloquei aqui pra dentro. Vou colocar aqui também, ó, a manteiga. É importante que a manteiga esteja, né, ali num ponto não muito gelada, para facilitar aqui também mais uma vez o trabalho do liquidificador. Ovos quebrados sempre em separado. Ah, lembrando, né? Lembrando não, porque eu ainda não falei, mas avisando. Forno a 180 graus. Muito importante isso. Não pode ser mais e nem menos. Esse bolo, você vai ver que ele tem uma textura bem molinha, parece, como eu disse, né, um pudim, uma gelatina. Se você fizer no forno quente demais, ele vai dourar por causa da quantidade de manteiga, de queijo aqui. Ele vai pegar um dourado rápido e não vai atingir a textura no tempo. Aí na hora que ele atingir a textura, ele vai estar queimado. Se for fogo de menos, o que vai acontecer? Ele vai acabar solando. Porque ele ficar muito tempo ali dentro, não atinge a textura, aí ele começa a ficar aquele bolo murcho, porque ele vai perdendo líquido. Então tem que ser no 180 graus. Fica muito atento nisso aí, tá bom? Ó, já coloquei os queijos, a manteiga, o ovo. A gente tá usando queijo Minas meia cura e o frescal, uma mistura dos dois para trazer textura e sabor aqui pra gente. Ó, leite condensado. Então, como eu falei, né, como eu tô fazendo meia receita, vai caber tudo aqui no meu liquidificador. Então vou colocar agora, ó, o leite de coco, farinha de trigo e o açúcar, antes da gente bater. Ah, e o fermento, Arthur, esqueceu o fermento? Não, o fermento vai entrar aqui, mas primeiro eu vou bater antes de misturar o fermento, para não bater demais o fermento e ele não ficar agindo aqui antes de ir pro forno e acabar mudando a textura. Antes de ligar, se você for fazer tudo no liquidificador, né, se o liquidificador for grandão, ainda assim, ó, dá uma misturada.
E aí sim a gente vai tampar e colocar para bater. Tem que bater bem, tá? Vamos lá. Ó, enquanto vai batendo, eu vou arrumando a mesa aqui. E você já vai aí separando os ingredientes para você fazer um bolinho desse aí também na sua casa, tá? Que eu tenho certeza que você vai bater o olho nesse bolo quando ele ficar pronto, meu senhor, minha senhora. Olha, é um espetáculo. O pessoal aqui de manhã já estava sofrendo com o cheiro desse bolo, tá? Meu cinegrafista Lucas Godinho tá por trás das câmeras ali babando, eu tenho certeza que ele já falou comigo do cheiro desse bolo. Já experimentou um pedacinho do teste também, que eu sei que ele gostou, por isso que eu tô falando. Ó, vamos lá. Bom, você vai ver que é uma massa super líquida, né? Então agora tem uma outra dica antes da gente levar isso pro forno. Eu tô aqui com uma forma de fundo removível, a sua forma não precisa ser de fundo removível, mas você vai precisar de papel manteiga. Além do papel manteiga, se você olhar por cima aqui, ó, a Yandra vai colocar a câmera de cima para mostrar ao pessoal, você vai ver que esse papel, ele tá sujo de manteiga por dentro. Acho que não vai dar para ver, né? Ah lá, ó, ele fica transparente, tá vendo? Ó, o Lucas vai conseguir mostrar, tá vendo? Eu passei manteiga no papel manteiga. Porque é um bolo que gruda bastante, tá? Então você precisa dessa dupla camada aí de proteção. Dá para fazer sem a manteiga, só no papel? Dá, vai agarrar um pouquinho. Assim você vai conseguir tirar mais bolo, ele vai roubar menos papel de vocês, tá? Então, ó, agora se liga na textura dessa massa, porque eu acho muito legal você visualmente poder observar para ver se a sua tá certa. Olha só, ela caindo aqui dentro, ó. Tá vendo? Parece uma vitamina de banana. É bem molinho mesmo. É assim mesmo, tá? A gente vai ter, como eu falei, aquela textura de pudim no final. Então, você quer ver isso? Seu bolo tem que ficar assim. Bom, não é um bolo que cresce muito, tá? Então, essa massa, ela tá na metade da forma, mais ou menos. É o ideal. Vou só ajeitar o papel aqui, ó. A gente vai levar para assar, como eu falei, forno pré-aquecido a 180 graus. Quanto tempo, Arthur? Gente, isso vai depender um pouco do seu forno, tá? Ideal é que a partir de meia hora você possa fazer um teste, mas o teste do palitinho não vai funcionar, porque o palitinho vai sair sujo. O teste é visual, como se fosse o pudim. O pudim ele é muito líquido antes de estar pronto, né? E chega uma hora que ele fica com uma textura de gelatina, assim, naquele dá aquela tremidinha, mas não tá líquido mais. Esse é o ponto. 30 minutos no meu forno é o suficiente. A partir de 30 minutos você já pode abrir para testar, tá bom? Pode ser que ele fique um pouquinho mais, 35, 40, mas vai dar certo no final. A gente tem aqui a goiabada, que eu já piquei em cubinhos. Goiabada em barra, tá? Não é goiabada cremosa. Dá para fazer com a goiabada cremosa, mas aí com a goiabada cremosa você vai ter que diminuir a quantidade de água pela metade, porque ela já tem ali uma quantidade de água já maior do que tem nessa daqui. Na em barra, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vai picar ela picadinho igual eu piquei aqui. Nós vamos vir aqui para a panela, ó, e vamos adicionar a nossa água e a goiabada. Muito difícil, né? O que você vai fazer agora? Vai ligar o fogo. A ideia é a gente derreter essa goiabada até incorporar todinha aquela água ali. Não é para engrossar. A gente vai derreter toda, você vai ver como que ela vai ficar. E aí depois que ela estiver toda derretida e com a água toda incorporada, aí você vai retirar do fogo para poder servir junto com o seu bolo. Qual que é a minha sugestão? Enquanto o bolo está no forno, você prepara essa calda para na hora do serviço ela não tá pelando, porque fica muito quente, né? A goiabada é rica muito em açúcar e o açúcar ele tem um calor específico muito alto. O que quer dizer isso? Ele demora para derreter. Ou seja, ele derrete em altíssima temperatura. Então, quando você vê um açúcar derretido, significa que aquilo ali está acima de 200 graus, o que é suficiente para uma queimadura de 2º grau. Tá? Dependendo da temperatura que tiver, a gente pode falar até em queimadura de 3º grau. Porque não só por estar quente, o açúcar ele tende a grudar na nossa pele. Então, muito cuidado. Tudo que leva açúcar, você deve ter muito cuidado para encostar na boca, para encostar no dedo, quando estiver derretendo açúcar, quando estiver fazendo um doce muito rico em açúcar, cuidado, porque a queimadura pode ser muito séria. E aqui, ó,
você vai vendo que a goiabada, aos pouquinhos, ela vai emprestando a sua cor ali para a água vai mudando de cor. Significa, né, que a sua goiabada, ela já está derretendo. E não tem muito o que fazer, não. É ficar mexendo. Pode fazer no fogo alto. Então, para fazer no fogo alto, você tem que fazer como eu estou fazendo aqui. Não pode parar de mexer nunca, né? Eu vou conversando aqui, mas ao mesmo tempo eu estou aqui mexendo. Por que isso? Porque pode agarrar, pode queimar. Como a gente tem uma diferença de textura muito grande entre a goiabada e a água, a tendência é que a goiabada fique encostando no fundo da panela ali, e se você relaxar, se você esquecer, vai acabar queimando, né? E aí você perde tudo, porque o queimado, ele traz um amargor muito forte, né? Carbonização é desagradável para o nosso paladar. Então, muito cuidado. Se você não puder dar toda essa atenção que eu tô dando aqui, mexendo o tempo todo, faz no fogo baixo. No fogo baixo, você provavelmente não vai ter problema de queimar, não precisa mexer. Agora, vai demorar muito mais, né? Então, fique atento aí a essas opções. Fogo alto, muita atenção, mexendo sempre. Fogo baixo, demora mais, mas você não precisa ficar grudado na panela aqui, ó. E conforme eu vou falando com você, a coisa já vai mudando de figura aqui, ó. Ele já tá assumindo um laranja aqui, né? Vai lembrando até um molho de tomatezinho, alguma coisa desse tipo assim. E enquanto isso também, os pedacinhos de goiabada, eles vão desaparecendo ali dentro. Gente, esse clima de festa junina que a gente tá preparando receitas juninas todos os dias com vocês aqui, pra mim é muito gostoso, né? Não tem festa melhor no ano, com um cardápio 100% brasileiro, que a gente come, se diverte, brinca em volta da fogueira, dança. Para isso tem que ter energia, né? E você pode observar que a maioria das receitas de festa junina são doces, né? São sobremesas. A gente vai passar por diversas sobremesas aqui. Tem prato salgado também, mas a maioria esmagadora são sobremesas. Porque tá fazendo frio, a gente tá na festa, né? A gente quer uma coisa que dê sustância, que ao mesmo tempo esquente. Nada melhor do que um docinho para isso, né? Mas também vai ter drink, vai ter brincadeira, vai ter comida boa, gostosa de outras regiões. A gente trouxe essa semana o cuscuz paulista, a gente vai para o Nordeste para trazer receita também nordestina. E olha aí, ó, aos pouquinhos, conforme eu vou conversando com você, isso aqui já vai mudando de figura, né? Não para de mexer, você vai chegar lá juntinho comigo. No último bloco, eu te mostro a textura que fica, que tá quase acabando o nosso bloco aqui, ó. Ainda tem uns pedacinhos de goiabada, mas você pode ver que essa calda, ó, ela vai tomando forma, ela vai engrossando e também vai ficando com uma cor maravilhosa. Fecha aqui no bolinho, que eu quero tirar uma fatia. Antes de falar mais nada, quero conquistar o pessoal pela fatia. O Lucas vai fechando aqui, enquanto isso, ó, eu já deixei ela cortada para facilitar meu trabalho aqui. Olha a leveza dessa fatia. Aí você vai colocar assim no prato, ó. Tá vendo? Tá vendo a maciez? Ó. Isso aqui, gente, parece um pudim. No liquidificador, muito fácil. Forno a 180 graus, você bate tudo, coloca no papel manteiga, porque você viu, né, que ele é um bolo bem molinho, ele gruda. Depois você vai tirar com cuidado. Meia hora de forno a 180 graus. Enquanto ele assa, você prepara essa calda aqui de goiabada, que eu vou colocar aqui. Eu quero que vocês vejam a textura também. Mais uma vez, Lucas, sofrimento pra galera de casa. Vem fechando, vem. Ó, aí você vai regar ele assim, ó. Não precisa pôr muita, tá? Porque esse bolo ele já é bem docinho. Então, ó, um pouquinho de calda de goiabada já é o suficiente, tá bom? Aí, ó, é só picar a goiabada, misturar com água, levar no fogo até derreter toda a goiabada, depois retira de lá. Você pode servir tanto quente quanto em temperatura ambiente. Se gelar, ela vai ficar muito dura. Então deixa em temperatura ambiente, que já é o suficiente. Gente, a minha boca... Ai, virou um corgo, como diria o Amaral. Ó, dá licença, tá? Chegou a minha hora de experimentar e ser feliz. Olha aí. Meu Deus do céu. Ai. Não passa vontade, não. Faz aí na sua casa.